Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, um é o Senhor. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, um é o Senhor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor e a ternura da bem-aventurada Virgem Maria, Nossa Senhora do Carmo, esteja hoje e sempre com todos nós. Hoje é dia 25 de setembro de 2021, celebramos o sábado da 25ª semana do Tempo Comum. Nossa primeira leitura de hoje é tirada da profecia de Zacarias, no capítulo 2, versículos do 5 ao 9 e do 14 ao 15a. O nosso salmo de hoje é tirado do livro do profeta Jeremias, no capítulo 31. E a resposta é: o Senhor nos guardará, qual pastor a seu rebanho. Rezemos juntos: o Senhor nos guardará, qual pastor ao seu rebanho. Ouçamos agora com atenção o Evangelho de Lucas, no capítulo 9, versículos do 43b ao 45. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então, Jesus disse a seus discípulos: prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender, e eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos amigos, o evangelho que nós acabamos de ouvir se situa dentro do segundo anúncio da paixão que Jesus faz no Evangelho de Lucas. E os discípulos não compreendem o significado das palavras de Jesus. Porém, mesmo sem compreender, eles não perguntam a Jesus qual o significado dessas palavras. Esta atitude dos discípulos nos liga, nos recorda, nos faz fazer uma recordação dos discípulos de Emaús. Eles também se encontram com Jesus, aí já ressuscitado, após a sua paixão. Jesus lhes explica as Escrituras, Jesus conversa com eles, mas eles também não compreendem o tamanho o significado, o tamanho dos ensinamentos dados por Jesus. Só reconhecem Jesus ao partir o pão. Esses discípulos do Evangelho que acabamos de ouvir também não compreendiam, só que não perguntaram, não foram capazes de perguntar. O que está em questão no Evangelho de hoje é um conflito que se instala na cabeça dos discípulos deste Evangelho, assim como dos discípulos de Emaús. Qual é esse conflito? A ideia de um Messias triunfante versus a ideia de um Messias sofredor. O Messias esperado pelo povo judeu seria um Messias que fosse capaz de libertar o povo das suas opressões políticas, do sofrimento político, social que eles viviam. Portanto, deveria ser um Messias triunfante, deveria ser um Messias poderoso, deveria ser um Messias que acabasse com os inimigos do povo. E Jesus, no entanto, se apresenta como um Messias sofredor. E isso gera muito conflito na cabeça de todos aqueles que escutam Jesus. O messianismo de Jesus, meus irmãos, não é um messianismo triunfalista, mas antes é um messianismo da purificação através do sofrimento. Por isso que o sofrimento de Jesus não é à toa, por isso que o sofrimento de Jesus
não é algo que fosse dispensável. Jesus sofre justamente para se unir ao sofrimento do povo ao qual ele veio libertar. Entender este sofrimento de Jesus, que se une ao nosso sofrimento, portanto, é algo muito consolador para cada um de nós. Diante dos sofrimentos da nossa vida, diante das circunstâncias que muitas das vezes quase que nos roubam a fé, devemos sempre recordar que o sofrimento de Jesus dá sentido ao nosso sofrimento, que nós não estamos sofrendo sozinhos, mas Cristo sofre junto conosco. Isto é consolador também para nos fazer recordar que nenhum sofrimento é eterno. O sofrimento, ele começa, mas ele também acaba. O sofrimento de Jesus não se limitou à cruz. Após a cruz vem a vitória da ressurreição. Da mesma maneira também na minha vida, na sua vida, o sofrimento não será eterno. Se suportarmos com fé, se suportarmos por amor a Jesus, nós também conseguiremos experimentar na nossa vida a vitória que vem após o sofrimento. Todo sofrimento em nossa vida, meus irmãos, é para nos ensinar algo. Então, aprendamos com o sofrimento. Vamos fazer dos sofrimentos da vida que são inevitáveis, que eles sejam ao menos instrumentos para o nosso crescimento enquanto pessoa, enquanto cristão, também para o nosso crescimento espiritual. Vivamos com paciência, vamos suportar as contrariedades da vida com esperança, porque o sofrimento, as lágrimas podem até durar uma noite, mas o sorriso e a alegria vêm junto com o amanhecer. Creiamos nisso. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, um é o Senhor. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus,